Boa noite, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos à Semana da Psicanálise 360. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês, eu e Elias Silva, do Instituto Self, né? E olha só, nós tivemos uns probleminhas técnicos, aí vocês devem ter observado, que a gente teve um atraso, mas aqui a gente não desiste, Elias. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Desde já, obrigado, viu? Instituto Winner, Instituto Self, a parceria que já deu certo. Já deu certo. E seja muito bem-vindo. Esses 14, 12 minutos, questão técnica, é bom pra gente, eu e você, o Eduardo, pra gente falar assim, peraí, é isso que eu quero. Temos que bancar o nosso desejo. Claro, e vamos até o fim. Claro. Até porque, ó, vem comigo aqui, até porque isso é um teste também para todos nós, né? Até que ponto nós nos cedemos aos nossos desafios e desistimos rápido ou continuamos, né? E aqui a gente continua, a gente continua, viu, Elias? A gente não para não. Mas para você que está chegando aqui agora, já chama seus amigos, porque hoje a gente vai falar sobre psicanálise, vamos falar sobre hipnose, vamos falar sobre o ser humano. E olha, tudo que nós vamos falar aqui seguramente vai ser bom para você, vai ser bom para a sua família e para todas aquelas pessoas que querem se entender um pouco mais, quem elas são, sobre uma perspectiva, uma abordagem que já dura há mais de um século. Nós vamos falar hoje sobre a abordagem freudiana da psicanálise, como tudo isso surgiu e principalmente vai ter hipnose, hein, Elias? Essa eu quero ver. O Eduardo falou, eu não sei o que ele vai, é uma surpresa para mim também. Não sei o que você está organizando, Eduardo. Mas o mais importante, eu quero te acolher. Você que esteve nas lives, né? 2 semanas de lives, de conteúdo do Eduardo Rocha, muitos professores, muitos psicanalistas. Então chegamos. Semana da Psicanálise. E aí vamos começar com esse debate. Eduardo gosta, vocês sabem disso, né? Você que está aqui no canal dele sabe muito bem disso. É hipnose? Até que ponto a hipnose funciona? Eu vou encher ele de pergunta, que eu sei que depois ele vai me encher de pergunta também. Olha só, eu costumo dizer, viu, Elias, que nós temos, durante muito tempo na nossa vida, nós temos a oportunidade, dificilmente a gente teve a oportunidade de ter o conteúdo que realmente aconteceu mais próximo da verdade, né? E quando a gente pensa no conteúdo próximo da verdade, é aquele que se assemelha, que se aproxima da história, de como tudo ocorreu. E quando a gente pensa na psicanálise, a gente pensa na hipnose, é muito importante que a gente tenha em mente que qualquer distorção no meio do caminho causa um grande prejuízo no entendimento futuro, né? E tratar de história é a gente remontar essa narrativa, é a gente coletar dados, e quando a gente coleta esses dados, aí sim, a gente consegue se aproximar ainda mais daquilo que é verdadeiro, daquilo que pode te trazer o entendimento do que como surgiu. Mas o que eu gostaria de perguntar para você primeiro, Elias, é o seguinte, nesse bate-bola é uma aula, né? Elias, quero que você comece falando um pouquinho da psicanálise. Fala um pouquinho de você, como é que você surgiu na psicanálise? Como é que deu isso na tua vida? Você nasceu, você acordou de manhã cedo e assim, ops, vou ser psicanalista, né? Como é que foi isso? Fala pra gente. Eu acho, não, tenho certeza. Olha quem tá aqui atrás. Você viu que privilégio. Presta atenção no que você tá. Você tá aqui na Semana da Psicanálise. Eduardo Rocha, esse cara que eu sou fã dele, da PNL, da hipnose, então você conhece. E atrás da gente, quem? Quem tá aqui sentado no divã? Dá uma olhada nisso. O pai da psicanálise, né? Inclusive, fumando seu charuto. É claro, isso aí é... Então, na verdade, graças a esse homem. Inclusive, deixa eu só puxar um pouquinho do saco dele. Uhum. Na verdade, ele aconteceu, nós podemos falar de uma grande revolução. Você falou assim, como que o Elias surgiu na psicanálise, né? Mas aí, por isso que eu acho que, como um bom psicanalista, a gente olha as causas primeiras, a gente olha o que move. Então, Freud, ele faz uma revolução. Uma revolução de que existe alguma coisa dentro de mim, dentro de você, que talvez eu não sei o que é, mas eu sinto, eu sei as consequências. E foi assim que aconteceu comigo. Sempre me encantei pelo psiquismo, pelo comportamento, por que não dizer, as emoções, os sentimentos. Inclusive, Eduardo, você tem uma foto que eu gosto muito, vocês conhecem, que você está segurando o cérebro. Eu sei qual é. Você gosta é o ali... David, é o David. Ah, é o David. É o David, tá, é o okay. David, é o David. E aí, aquela questão sempre me encantou. Como que funciona o cérebro? Mas espera aí, não só físico.
Sim. Aí que vem o diferencial de Freud. Ele percebe que ali, ele era médico, já bom dizer, ele era médico, mas ele percebe que além do físico, além das sinapses, além das questões neuronais, tem algo que nós não sabemos, ele não sabia a origem, mas existia. E aconteceu isso comigo, Eduardo. Eu fui para o processo de análise, a análise me transformou. Como assim me transformou? Talvez melhor dizendo, ela fez com que o Elias assumisse a sua verdadeira identidade. Podemos falar, Eduardo, do eu verdadeiro do Elias. Sim. A psicanálise me ajudou nisso. E é por isso que eu falei, quer saber? Esse negócio é tão bom que eu vou começar a falar para os outros. Não fiquei só para mim. Por isso que eu estou aqui no Instituto e agora no INE, e aí chegamos até você. Você, na verdade, Elias, você teve o que eu digo, que eu falo sempre para as pessoas, quando a gente vive aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos, compartilhamos, isso gera uma congruência e muito valor para todos nós, né? E esse valor é algo que realmente, sinceramente, não substitui nada substitui a nossa alegria, que é viver segundo aquilo que a gente acredita, né? Quando eu comecei a estudar a psicanálise, estudando os pilares da psicologia para complementar as minhas terapias, eu comecei a perceber que a psicanálise ela se diferenciava. Primeiro porque ela veio antes da própria psicologia, né? Então muito do que da epistemologia, das áreas de algumas abordagens, foram, de certa forma, influenciadas pela psicanálise. Primeiro ponto. Segundo, a estrutura da psique, da mente humana, que foi sugerida por Freud, até hoje ainda é utilizada em muitas escolas como a mais funcional. Apesar de sua estrutura muitas vezes complexas, quando a gente vai se aprofundando dentro das próprias psicopatologias, porém, ela é fácil. Quem é que nunca escutou falar no inconsciente? Quem é que nunca escutou falar no ego, né? São palavras, o seu ego está muito inflado, viu? Olha, cuidado com o seu ego. Olha, isso aí está no meu inconsciente, né? Essas coisas estão no meu inconsciente. A gente tem muito isso no nosso dia a dia, né? Ou seja, está no nosso inconsciente coletivo, está na nossa cultura, né? Por que não se aprofundar um pouco mais nisso? E a gente vai adentrar nessa busca pelo inconsciente. E não é por acaso que nós colocamos o quê? Semana da Psicanálise desvendando o inconsciente. É quase um grande mergulho. Inclusive, Freud, ele coloca esse exemplo. Sabe um arqueólogo? Eu sempre gosto de dizer isso para os meus analisandos, lá no consultório, no SET. É como o arqueólogo. Ali, o arqueólogo, muito lentamente, né? Vai tentando tirar, vai escavando devagarzinho, encontrando alguma coisa, prestando atenção. Olha, é por aqui, olha, é por ali. E aí, nesse processo que Eduardo falou que Freud ele compreendeu o psiquismo, o analista, e claro, primeiramente Freud, ele vai como aquele arqueólogo que vai ali escavando, né? Que vai devagarzinho. E aí, vamos começar aqui. Antes do Eduardo começar, então, aqui, já que você está comigo, vamos fazer o seguinte. Vou fazer algumas perguntas para o Eduardo, porque eu sei que ele vai fazer pergunta para mim. Então, Eduardo, eu sei que você vai fazer algumas perguntas para mim. Você está preparado. Esses 15 minutos você ficou aí resolvendo o problema e anotando algumas coisas, eu sei. Hipnose. Porque aqui, infelizmente, no YouTube ou em outros sites, vamos falar, nós encontramos muita... Vou usar uma palavra, muita questão sem fundamento. Hipnose é isso, os psicanalistas odeiam a hipnose, Freud abandonou a hipnose, Freud odiava a hipnose. Inclusive, encontrei vídeos de pessoas que falam isso. Como você começou falando, o nosso objetivo na Semana da Psicanálise é fazer com que você tenha um conteúdo, mas não qualquer conteúdo. Verdade. Então, vamos começar isso. Essa hipnose, aquela época de Freud, era a mesma hipnose? Como que foi esse contato, na sua visão? Sei que você estudou muito com essa questão da hipnose. Me falaram que tem tipos de hipnose, uma hipnose que faz isso, uma hipnose que faz aquilo. Por favor. A ideia... Já comecei com pergunta, vai lá. Mas é isso aí. A ideia é fazer um processo aqui com vocês, uma aula diferente, né? Um bate-papo. Talvez a pergunta do Elias seja a pergunta de muita gente. Mas vem comigo aqui. Quando a gente pensa em hipnose, a gente não pode dizer que existe só uma hipnose.
Para a Associação de Psicologia Americana, a hipnose é uma técnica do qual as pessoas elas aceitam sugestões. Então, um dos principais pilares da hipnose é a sugestão. Um outro pilar importante da hipnose é o estado de consciência alterada. A gente fala muito sobre isso, né? Ou seja, a pessoa quando ela está em transe hipnótico, ela está nesse estado de consciência alterada, ela perde um pouquinho a noção da realidade, ela vive uma experiência interna. E no momento em que você vive essa experiência interna, você pode modificar, você pode mudar, você pode dar novos significados aos seus pensamentos, sentimentos, comportamentos. E na verdade não sou eu que estou falando isso, quem está falando isso é a Associação de Psicologia Americana. A hipnose hoje ela é reconhecida na medicina, na fisioterapia, na odontologia, mas mesmo com centenas de anos que já se reconhece a hipnose e que também já se sabe que a hipnose é cientificamente comprovada, nós podemos entender que a hipnose, como toda técnica, ela evoluiu. E na época de Freud, Elias, existia um tipo de hipnose que era a hipnose diretiva. Aquela hipnose em que o hipnotista ele tinha que ser dotado de muita autoridade, né? Era aquela ideia de manda quem pode, obedece quem tem juízo. E essa hipnose, que foi nomeada posteriormente como hipnose clássica, ela, na verdade, ela traz consigo um mito de que as suas sugestões seriam eternas, né? Ou seja, bastava eu dar uma sugestão para uma pessoa de que ela não teria um sintoma e ela não ia ter mais aquele sintoma para o resto da vida. Isso é um equívoco. Nessa hipnose direta, que é a mesma hipnose que é utilizada em palcos, em shows, os sintomas, ela é bem sintomática, ela atua mesmo nos sintomas, ela é passageira e deveria ser, né? Você já imaginou se não fosse, né? Passageira, né? E você, Elias, me fale, quando você pensa na hipnose sobre essa perspectiva, né? Da hipnose passageira, da hipnose daquela época de Freud, será que Freud era um bom hipnotista? Interessante. O Eduardo falando um pouco desse conceito da hipnose aí, né? Que eu não sou, né? Eu não tenho curso, eu não sou hipnoterapeuta, eu não sou hipnólogo, mas é interessante perceber uma linha evolutiva. Aqui, quero contar para você, como ele falou e lembra dos sintomas, olha a palavra que o Eduardo falou interessante. Sintoma e que passa, é passageiro. Então é como se realizasse um processo de cura de um sintoma, mas que passa, entende? Aí a questão é, vou contar uma história para vocês lá, com aquele homem, com esse aqui que está aqui atrás, Freud. Freud, ele escreve nos escritos, principalmente nos autobiográficos, a primeira experiência. A primeira experiência ali, quando ele entra, ele era médico, como você já sabe, né? Se não sabe, então médico. E aí ele se encanta por uma maneira diferente, não a medicina tradicional. E aí ele começa, e aí, claro, eu não vou dar aqui o spoiler, porque tem nas nossas lives falando sobre Freud, e vai vir algo, novidade aí, que nós vamos trazer mais detalhes sobre Freud, é isso aí. Mas ele encontra um grande médico que já flertava ali com o hipnotismo, para curar as suas pacientes. E aí, a história que eu quero contar, ele encontrou a mulher, isso Freud deixou falado, né? Você falou, Eduardo, dessa questão dos sintomas que vai e volta. E aí, Freud, a mulher não conseguia amamentar o seu primeiro filho. E aí, Freud, utilizando as técnicas de hipnose da época, lembra daquele processo histórico que o Eduardo falou? Importante. Ele começou a fazer um processo, foi lento, porque, detalhe, ele deixou escrito que ele não era um bom hipnotizador. Aí o pessoal interpreta essa frase como se ele odiasse, né? Uhum. Vamos fazer uma interpretação de texto. E aí, o que aconteceu? Nessa mulher, ele fez o processo e ela conseguiu amamentar o primeiro filho. E aí a mulher teve o segundo filho. No segundo filho, ela, de novo, não conseguiu amamentar. Uhum. Ele vai fazer novamente o processo através da hipnose, só porque agora ele percebe que demora um pouco mais. E aí ele já começa a ficar intrigado, mas se eu fiz o processo, eu estou me colocando nas palavras como se ele estivesse falando, eu fiz o processo da primeira vez aqui da hipnose, o que ele conseguia da época, mas o sintoma voltou, porque ela não conseguiu amamentar de novo. E ele tentou novamente, um pouco mais demorado, e a mulher conseguiu amamentar. E a mulher teve o terceiro filho,
No terceiro filho, novamente o sintoma voltou. Ela não conseguiu amamentar. E aí ele tentou e de fato não conseguiu. Percebe que daí dá para se tirar aquele processo histórico que o Eduardo falou. Interessante. Qual que é a técnica que ele usava? É a técnica que tinha. É a técnica que existia lá. Mas aí Freud, nessa experiência de perceber, peraí, parece que os sintomas voltam, ele faz o processo, começa a dar um sinal de cura, mas volta. E aí, Eduardo, pode ser que por causa disso, e tem vários outros exemplos. Sim, sem dúvida. Vários outros exemplos nessa clínica de Freud, por causa disso e da interpretação de quem leu Freud, que colocou principalmente os psicanalistas bem tradicionais, que fala que psicanálise é em um lugar e a hipnose tem que ser no outro, porque não conseguiu interpretar. É como se tivesse olhado o texto com os olhos de hoje, não conseguiu olhar com os olhos de antes. É mais ou menos isso? Essa interpretação? Isso. É exatamente isso. E quando a gente pensa especificamente sobre esses fatos, o que eu percebo desse universo, viu, Elias, é uma desinformação, né? Eu escuto as pessoas falarem para mim, Eduardo, hipnose não existe, né? Hipnose não funciona, né? Aí eu pergunto, de que hipnose você está falando, né? Você está falando daquela hipnose que o pessoal faz no meio da rua? Você está falando de uma hipnose sugerida pela APA, pela Associação de Psicologia Americana? Você está falando da hipnose que existem mais de 10 mil pesquisas científicas no Google Acadêmico que comprovam a sua eficiência na medicina, na fisioterapia, em sintomas, sejam eles em sintomas ou como técnica. Atenção, isso é muito importante que eu vou te falar agora. Como técnica em processos de psicoterapia, de análise. A hipnose ela é um potencializador de resultados, ela melhora os resultados. Aquilo que normalmente você passaria muito tempo para fazer, ela consegue fazer em pouco tempo, né? Eu já tive muitas pessoas que eu atendi que só de você, sim, tirar os sintomas no momento em que a pessoa está ali, triste com você, depressiva, só ela sair daquele estado, ela já tem uma melhora. E aí você utiliza-se de uma abordagem terapêutica para aprofundar as causas. Atenção, que eu estou te falando aí agora, anota isso. As causas que levam aí a essa pessoa a sofrer. O que eu percebo é que no momento em que eu começo a entender a hipnose como técnica, eu posso aplicá-la em outros cenários. E aqui, Eduardo, só uma pergunta, mais uma pergunta para você. Claro, estou aqui para responder perguntas. Porque é importante nós levarmos esse conteúdo, porque não adianta eu, como psicanalista, Eduardo, ou você que é interessado em psicanálise, só beber de um conteúdo e começar a repetir. Uhum. Não, vamos entender como é que é. Porque aí eu vou falar o que Freud falou no final e uma pergunta para você. Ele deixa na sua biografia, na sua autobiografia, reconhecendo que teve fruto sim a hipnose dele, que ele fez, inclusive Charcot. Esse nome, Charcot, é muito importante na história de Freud. Daqui a pouquinho eu faço a pergunta para o Eduardo. Porque Charcot, eu já disse e repito, foi o primeiro contato que Freud teve com a hipnose. E aí ele fala que ele deixa escrito na sua autobiografia que de fato a hipnose, o processo dele teve sim efeito, mas ele se reconheceu como ele não era bom hipnotizador, entende? Então ele reconhece sim, mas aí o que acontece? Que aí eu vou contar uma história e pergunto para o Eduardo. Ele atendendo uma pessoa, inclusive Dr. Brauer, olha o nome interessante. Aqui eu só estou jogando os nomes, viu, Eduardo? Só sim, jogando claro. Os nomes para as pessoas depois aprofundar, porque aqui nós estamos jogando uma introdução, claro, com conteúdo, mas é muito detalhe. Uhum. Dr. Brauer, já viu falar nele? Já, sim, claro. Dr. Brauer veio antes de Charcot. Sim. Aí você vai falar, né? Segunda-feira à noite, o Elias Dr. falando Dr. Brauer e Dr. Charcot. Mas na verdade, claro, eu sei que você está aqui, é para isso mesmo, para entender e compreender. Dr. Brauer, ele deixa escrito um caso que ele atende, Ana O. Famoso caso Ana O. Essa é famosa. Ana O, na verdade... Se Ana O tivesse Instagram hoje, ela teria milhares de seguidores. E deixa eu contar uma fofoca, né? Porque quando o Dr. Brauer escreveu esse caso, colocou o nome Ana O para que ela não fosse descoberta. Uhum. Era comum isso na época, né? Mas vazou o nome dela. E dizem... Ana Raquel era o nome dela? Não. Beta.
Elizabeth. Ana Raquel era outra. Isso. Né? Ana Raquel era outra. Aí ele vazou o nome dela e ele disse que ela não gostou, viu? Essa é a fofoca. Não gostou? Não gostou. Mas vazou, enfim, chegamos Breaking aqui. news! Sabemos, isso aí é só pra gente... mas é verdade, tá nos escritos. E aí, quando o Dr. Brown fala, esse caso que ele atendeu, ele começa a entender que durante o processo que a pessoa está em transe, o Eduardo sabe muito bem, daqui a pouco eu vou perguntar para o Eduardo o que é transe, esse transe hipnótico. Durante o transe hipnótico, a pessoa começava, esses primeiros casos começaram a falar aquilo que estava angustiando, falar aquilo que tinha angustiado anteriormente. E aí, quando a pessoa lá em transe falava, ela deixava de ter sintomas. E quando a gente fala de sintomas nesses casos, as primeiras pacientes de Freud, que ele teve contato ali com o Dr. Brown e Charcot, eram mulheres. Olha interessante, Eduardo. Mulheres. Eu trouxe até uma mulher aqui para poder fazer uma demonstração hoje. E aí, antes de você chamar essa demonstração, eu quero saber o que o Eduardo vai trazer aqui. Ele não me falou É uma demonstração esse negócio. simples, é uma demonstração simples. Ele entende, lá naquela época, Eduardo, pensava que só as mulheres tinham alguns sintomas físicos. Que aí, por isso que chamava histeria. Histeria, a palavra vem de útero. Ah, por isso que eles queriam era remover o útero das mulheres. Ou seja, na verdade, Charcot, ele quis trazer a fenomenologia da hipnose para mostrar que ela poderia ser tratada e não precisaria remover o útero. E quando Freud falou que a histeria não era só nas mulheres, pronto, revolução. Porque a histeria nada mais é que era uma questão que alguma carga emocional muito forte que tinha acontecido com aquela pessoa, ela não conseguia administrar. Vamos falar outra palavra importante aqui da psicanálise? Tinha acontecido um trauma? Ah, seguramente, né? Seguramente. Inclusive, trauma também é uma palavra que a gente escuta muito. No dia a dia, né? No dia a dia. Fulano sofreu um trauma na infância, né? Talvez tenha sido violentado, abusado, né? Essa palavra abuso, ela está muito relacionada a trauma, violência, tanto violência moral, que é quando... Vem aqui comigo, ó. Quando você recebe ali dos seus pais aquela coisa, você não vale nada, você é imprestável, você não consegue fazer nada e isso vai aumentando a sua angústia, você vai começando a perceber que criar estruturas linguísticas, né, que vão dar base à tua personalidade, a gente chama essa de crenças nucleares, que podem inclusive definir toda a sua vida. E muitas vezes para mudar essas crenças, você tem que ir lá no passado, buscar onde, Elias? Nas verdadeiras causas Quer que eu já fale a palavra-chave da psicanálise? Não sei, eu acho que a gente já está falando sobre ela. Inconsciente. Esse mistério, né? A busca do tesouro. Seria o inconsciente um repositório de, sei lá, de desejos ocultos, né? De situações malévolas, né? Eu vi uma vez um desenho que tinha um cara assim, com um capetinha lá atrás, um capeta. Eu sou o seu inconsciente, como fosse um animal feroz, indomável. Ou seria o inconsciente, na verdade, como um repositório de recursos? Eu sei que você vai chamar alguém, você está preparado para chamar alguém? Vamos ver o que ele vai fazer, mas lembra que eu te falei do transe? Uhum. O que é o transe? Porque é interessante entender o que é esse transe. Uhum. Eu sei que você tem, inclusive, cursos sobre isso. Falar em um minuto é difícil, mas o que é uma pessoa quando está em transe? Porque Freud percebia, com o Dr. Brauer, que a pessoa em transe, falando aquilo que lhe tinha causado trauma, poderia chegar à cura. Daí a gente já... um pulo do gato de Freud. Mas o transe, o que é? Essa palavra transe, ela é muito curiosa. Vem comigo aqui agora. Ó. Essa palavra transe, ela sempre traz uma ideia de que você vai para outra dimensão. A pessoa diz assim, eu vou para outra dimensão quando eu estou em transe. Eu não estou mais aqui, eu vou para Nárnia, né? Eu vou para o castelo do Harry Potter, né? Mas na verdade, verdadeiro, o transe nada mais é do que um estado em que sua mente entra no momento em que ela está vivendo uma experiência interna, né? Ou seja, no momento em que eu deixo de observar o externo, no momento em que eu deixo de observar a luz, a parede, e começo a alimentar a minha imaginação, as minhas emoções e fazer buscas o quê? Buscas profundas. Nós dizemos que a pessoa está no estado de consciência alterada
E se isso ocorre por meio de uma sugestão, porque isso pode ocorrer de forma aleatória, né? De forma involuntária. Mas se isso ocorrer de forma voluntária, de forma sugestionada, nós categorizamos, portanto, que isso é um estado hipnótico. Para ser um estado hipnótico, tem que variar o estado de consciência, a pessoa tem que baixar o senso crítico, tem que ter a sua sugestibilidade aumentada, ou seja, tem que aceitar sugestões, e a partir desse aceitar as sugestões, que o terapeuta habilidoso ele pode trazer para esse contexto desse cliente a sua cura. A cura em quê? Em buscar essas causas. É sempre necessário buscar as causas? Às vezes não, mas às vezes sim. Em alguns momentos é necessário mudar aquilo que deu origem a tudo. É mais ou menos por aí que a psicanálise pensa a ressignificação de traumas? Interessante nesse estado, quando você fala no estado de hipnótico, né? Porque para a psicanálise, qual que foi o pulo do gato, né? Como eu disse, a revolução. Porque ele percebe que, e claro, não foi só ele, né? Amy, olha o nome essa uma paciente, Amy, falou uma coisa interessante. Amy, uma paciente de Freud, que ele estava atendendo ali, conhecendo Charcot, Dr. Brown, e naquele momento inicial, daquele médico jovem, o Freud, né? Ele era um médico, Dr. Sigmund Freud, jovem. E aí ele começa a atender aquela mulher, e aí teve um dia que ela perguntou assim, o senhor é médico? Sim, ele confirmou, e aí ela falou assim, espera, deixa eu falar. É como se ela falou assim, por favor, eu preciso colocar para fora. Porque ela percebia que quando ela falava em momento de transe, como o Eduardo falou, ela se sentia mais aliviada. Olha que maravilha essa mulher fez com Freud. E aí ele calou, então tá bom, fale. Fale o que você quiser, do jeito que você quiser, fazendo a associação totalmente livre. Aqui é a diferença da psicanálise. E aqui a diferença, nós não estamos colocando juízo de valor, se é melhor ou pior, né, Eduardo? Sim, claro. Não é juízo de valor. Mas aí é exatamente esse... Eu tenho a minha opinião. Claro. Esse é exatamente esse falar livre, Eduardo, que aí iniciou, através dele, Freud teve uma percepção fantástica. Ele é um homem muito inteligente porque ele era muito aberto à mudança. Uhum. Inclusive, por favor, quer ser inteligente, quer estudar, quer destacar, esteja aberto à mudança que pode fazer em você. Freud era isso. Eu não tenho a menor dúvida, até porque quando a gente lê Freud, a gente percebe o processo evolutivo muito dentro da própria psicanálise. Agora, algo muito curioso em relação à psicanálise é porque se a gente for avaliar, beleza, eu vou fazer uma avaliação assim bem criteriosa, né? Sim. Dentro de um processo de análise, sobrou uma coisinha de hipnose ali, né? O divã, né? Essa conversa por meio de perguntas, essa construção da narrativa interna, muitas vezes a sugestão de ir lá buscar em algum lugar, as perguntas com pressuposições. Essas características, seguramente, Freud deve ter desenvolvido dentro da psicanálise, né, que hoje é utilizada até na psicanálise moderna, dentro de um processo de análise. Ele trouxe isso da hipnose, ou seja, ele pegou um pouco do que a hipnose para ele funcionava dentro da estrutura de análise dele e utilizou. Eu até acredito que Freud continuou usando hipnose, viu? Ele só não colocou a hipnose dentro da psicanálise, dentro do procedimento dele, do protocolo. Mas pela forma como ele escrevia e ele ia deduzindo as suas novas, como se os seus novos insights, ele experimentava sim com as pessoas em um estado de consciência alterada. Talvez se ele tivesse vivido mais alguns anos, ele teria incorporado a hipnose na psicanálise. Olha, será? Aqui o Eduardo já está além do tempo dele, né? Mas claro, mas sabia que um grande diferencial de Freud foi o ser um homem à frente do seu tempo. Uhum. Ele era totalmente à frente do seu tempo. É tanto que algumas coisas que ele escreveu, e aí, anos depois, ele escreve novamente falar aquilo que eu pensava não era. Olha só. Muito interessante essa mudança. Ah, mas então ele era um homem fraco, um homem que não tinha... Não, ele estava inventando, e com uma percepção fantástica, inventando uma maneira de manejar, de conduzir esse inconsciente para a cura. Uhum. Isso é fantástico.
Isso é o diferencial desse grande homem. O Eduardo falou de alguns restos da hipnose na psicanálise. E dentro da psicanálise, falar em restos que sobram é muito importante. Aquilo que sobra dentro de uma existência, as minhas memórias. Ele já falou do divã. O divã, na verdade, ele era usado no momento da hipnose porque era um momento para relaxar. Eduardo sabe muito bem disso. Ele, como um ótimo hipnoterapeuta, ele coloca a pessoa ali deitado para relaxar. E aí depois, quando Freud começou a escutar, o divã era mais confortável, porque ele ficava de lado, e como ele atendia muitas pessoas, atendia diariamente os analisandos e as analisandas, aqueles pacientes, então era mais confortável. Então ele trouxe o divã. Ele trouxe o divã para dentro do processo da psicanálise. E Eduardo tem uma questão também que talvez ele tenha tido dificuldade. Não sei se isso influencia. Por quê? Freud fumava muito. Né? Olha aqui, ele está fumando charuto. Imagina Freud fazendo um processo hipnótico, fumando. Devia ser uma coisa meio louca. E aí ele desenvolveu um câncer. Freud desenvolveu um câncer na mandíbula. E aí a voz muito cheia de pigarro. Então ele não conseguia, e tem alguns escritos que falam que pode ser uma questão da dificuldade da fala. Ah, faz sentido. De colocar alguma entonação. Então tem alguma coisa interessante aí. A modulação da voz na hipnose, ela é importantíssima, né? Porque ela permite que o hipnoterapeuta possa ir ancorando esses processos, né? E isso é extraordinário, né? É extraordinário. Porque no momento em que você tem esses processos, isso desenvolve a sua capacidade cognitiva de ir muito mais além. No momento que você vai monitorando isso. Elias, eu acredito que é possível unir a hipnose, mas não aquela hipnose de Freud, a hipnose mais moderna. Você já teve aí alguma experiência com os processos hipnóticos na atualidade, utilizando a hipnose dentro dos seus processos de análise? E, de fato, eu concordo muito e colaboro e corroboro com isso. Aqui podemos falar, não, porque como eu disse, eu não sou hipnoterapeuta, não sou hipnólogo, mas podemos falar da hipnoanálise, né? O que é? É um momento onde nós, psicanalistas, colocamos, né, as pessoas num momento mais relaxado, tranquilo. Para quê? Para que a pessoa, talvez naquele momento, aí o Eduardo fala, eu converso muito com o Eduardo sobre isso, é um estado de consciência alterado. É um estado de consciência alterado, onde a pessoa vai, eu vou convidar a pessoa. Então vamos visitar nesse momento, né? Pode ser a sua infância, o seu pai, os primeiros relacionamentos, né? Então nós temos isso. E eu tenho sim essa experiência, só porque aí não fica nisso, que é um processo. Então tem um processo de ali, a pessoa está relaxada, uma pessoa está relaxada, e o que vai acontecer? Depois eu levo para o processo de análise. Entendeu que é um processo? É um processo evolutivo? Aí o processo de hipnose é o quê? Da hipnoanálise, melhor dizendo. Eu não fecho, mas eu posso colocar dentro de um processo contínuo de análise. E uma pergunta que é interessante nós fazermos, tem até uma questão aqui dentro dos psicanalistas contemporâneos, né? Até que ponto as perguntas que nós psicanalistas fazemos não é sugestão? Ah, eu não tenho a menor dúvida disso. Quando eu olho para o Eduardo e pergunto, Eduardo, o que você estava sentindo? Vamos imaginar uma hipótese aqui, que eu seja o seu analista, e você traga uma dor, uma angústia, e aí eu te pergunto, né? O que você estava sentindo ali quando você tinha 15 anos, aconteceu aquele fato? Até que ponto é ou não sugestão isso? Até que ponto existe uma pressuposição de que existia um sentimento mais profundo naquele momento. Exato. Até que ponto é uma pressugestão que existiam pessoas ali, quando você disse quem estava lá. Até que ponto é uma pressuposição em relação a uma série de coisas. Então, é impossível. Vem comigo aqui, ó. É impossível você, em um processo de comunicação, você não realizar sugestões. Mas qual é a diferença entre um processo de sugestão com a consciência alterada e você no estado de vigília? É que você no estado de consciência alterada, você não critica essa sugestão.
você aceita, né? Então a hipnose, ela traz muito essa caracterização. E eu gostaria de fazer uma demonstração rápida. A gente teve aí um atraso, um pouquinho aí de 15 minutos, né? Eu vou ser bem rápido nessa demonstração. Eu tenho uma pessoa que está aqui comigo, que vai ficar aqui desse lado aqui comigo, ó. Vamos lá, tudo bem? Cleide está aqui conosco, tudo bem, Cleide? Olha só. Cleide, nós vamos fazer uma demonstração aqui bastante simples, né? E aí as pessoas vão saber agora qual é a diferença da hipnose diretiva de uma hipnose mais, vamos dizer assim, mais persuasiva, né? Uma hipnose que seja mais aberta, que ela não tenha essas sugestões diretas, né? Então vamos lá, Cleide, nós vamos primeiro começar com um processo, olhando para lá, para um processo muito simples, que é o processo que a gente chama de um ensaio, ou um teste de suscetibilidade, que é muito utilizado no processo, no mundo da hipnose. Olha só a diferença de duas formas que eu vou realizar esse processo com a Cleide, tá? Cleide, coloca as suas mãos dessa forma, isso, fecha as mãos, né? Coloca os seus 2 dedos dessa forma, isso, olhando fixamente para os seus 2 dedos. Imagine agora aqui, vamos colocar lateralmente, olhando fixamente para os seus 2 dedos, escutando só a minha voz. Imagine agora, eu vou separar os dedos, agora eu vou deixar separado os dedos. Imagine que entre os dedos agora tem um parafuso. E à medida que eu vou girando o parafuso, os seus dedos vão se aproximando. Coisa curiosa isso, né? E aí você dá vontade de rir, cada vez que você vê se aproximando ainda mais, o riso vai ficando tomando conta de você, você não consegue controlar os dedos. E quanto mais você ri, mais os dedos se aproximam e você imagina fechando esse parafuso. E quando eu realizar uma contagem de 1 até 3, você vai receber uma vontade, uma atração tão grande entre os dedos que você nem vai conseguir soltá-los. 1, 2, 3, agora colando, já colando completamente, colado. Quanto mais você tenta descolar, mais colado fica. Tenta descolar para você ver. Quanto mais você tenta descolar, mais colado fica. Vai fazendo força, vai tentando descolar. É curioso isso, né? E quanto mais você tenta descolar, mais você começa a sorrir. Mais sorrir, você tenta descolar e não consegue. Você consegue e tenta. E quanto mais você tenta, você não consegue e você fica sorrindo. É estranho isso. Pode abrir agora os dedos, isso, tranquilo. Olha só que curiosa, né? Ela tá rindo ainda. Essa emoção da Cleide é uma emoção genuína. Ela não forçou essa emoção. O ato de dar atenção ao dedo se aproximando, ele na verdade foi um desvio de atenção para uma sugestão que eu dei para ela do ato dela sorrir. Então, ela no momento em que ela estava tentando controlar os dedos, eu dava a sugestão por trás de uma mudança da emoção e ela foi vivendo essa emoção. Isso é uma sugestão clássica diretiva, né? Uma sugestão diretiva. Eu vou dando sugestões diretas. Agora você vai rir. E quanto mais você escuta a minha voz, mais você ri. O dedo vai grudar. São sugestões diretas. Para que essas sugestões funcionem, é necessário que a Cleide ela seja suscetível, ou seja, que ela já tenha tido contato com a hipnose, ou já tenha uma aptidão natural para isso, ou que eu, na minha relação com ela, tenha autoridade. Então, nós temos ali uma seleção de pessoas. Não é todo mundo que aceita esse tipo de sugestão. Você vai entrar ali entre 10, 20 pessoas, 20% das pessoas que você encontra. Por isso que Freud dizia, né? Olha, essa hipnose é até legal, mas ela é muito restritiva. Necessita muito de uma característica de suscetibilidade da pessoa, necessita muito de um certo talento que o hipnólogo tem que ter ali de falar rápido, gerar uma confusão, ser muito ágil com a palavra. E não é isso que eu quero que qualquer pessoa consiga alcançar esse resultado. E olha só a diferença desse processo para esse outro que eu vou trazer aqui agora. Vai ser praticamente a mesma coisa. Olha só que diferença. Cleide, você pode ficar olhando para aquela câmera, isso. E à medida que você vai olhando para a câmera, você vai escutando a minha voz. E você pode, em qualquer momento, inspirar-se profundamente e fechar seus olhos. Eu sei que em algum momento que você sentir à vontade, só no seu tempo. Não precisa ser agora, não precisa ser depois. Precisa ser no momento em que você se sinta relaxada, presente e aqui junto comigo. Eu sei que esse momento é um momento tão importante que você fecha seus olhos externos e abre seus olhos da mente.
E à medida que o tempo passa, você olhando a esse pensamento, escutando a minha voz e sentindo a sua respiração, você consegue ir relaxando ainda mais e mais profundamente. Muitas vezes, quando nós entramos nessa percepção de olhar para dentro de nós, buscamos dentro de nós as respostas para aquelas perguntas que sempre nos fizemos. Como que ocorre o que ocorre na nossa vida? Por que isso ocorreu dessa forma? Em que momentos, ou talvez em que cenários, ou que pessoas estavam participando comigo? O mais curioso é que, muitas vezes, nesse momento, podemos mudar esse quadro, enxergar por uma perspectiva mais ampla, mais curta, pegar esse quadro e ver pequeno, como se fosse uma foto de um álbum, ou talvez tão grande que a gente pudesse entrar dentro dele. O mais importante é que à medida que o tempo passa, você relaxando aqui, agora, não nesse tempo, mas no seu tempo. E você se permite agora a sentir, perceber e navegar dentro da sua própria experiência interna. Eu vou realizar uma contagem até 3, chegando ao número 3, você abre os olhos. Agora, muito melhor do que você estava antes. 1, 2, 3. Abrindo os olhos. Que sensação! Perceba que nesse modelo eu fui para o extremo. Eu utilizei sugestões mais abertas. As minhas sugestões foram simbólicas, metafóricas, foram atemporais. Ela, por si só, participou do processo. Ela foi colaborativa. Ela se envolveu. A hipnose, portanto, não é mais aquilo manda quem pode, obedece quem tem juízo. A hipnose é criada dentro de nós. E nós, todos os dias, fazemos um processo de auto-hipnose. Eu costumo dizer que eu não hipnotizo ninguém. Eu só ensino os meus clientes a se auto-hipnotizarem. Muito obrigado, Cleide, pela sua participação, tá bom? Interessante, Elias. Curioso isso, né? Vocês percebem agora a diferença, né? Ou seja, eu trouxe os extremos, ainda tem o meio dos dois, né? Como eu posso usar a hipnose como técnica para potencializar não só os processos de análise, mas todos os processos psicoterapêuticos? Eu estava aqui, né? Estava aqui observando e vivendo, né, um pouco o processo também, né? Porque como nesse segundo modelo, vocês viram que é metafórico, então eu estava aqui vivendo também um momento mais genérico, né? Mais genérico. E aí eu me recordei daquilo que eu falava com vocês, da hipnoanálise, que é um momento onde eu, por metáforas, como o Eduardo falou, eu posso auxiliar, né? Mas aí aquilo que o Eduardo falou, para potencializar. Eduardo, tem uma pergunta que as pessoas sempre me fazem quando eu trato desse tema hipnose e psicanálise. E aí eu queria ouvir a sua opinião, né? Eu tenho minha opinião como psicanalista, mas então eu quero ser psicanalista clínico. Fala para mim. Mas eu vejo de vez em quando você fala dessa interreferência ou interdependência ou correlação com a hipnose. Eu preciso ter, eu vou ter que fazer o curso de hipnose para ter entende? Eu preciso fazer o curso de hipnose para ser um bom psicanalista? Ou eu preciso fazer o curso de psicanalista para ser um bom hipnólogo? O que você acha dessa relação aí? Bem, essa é uma das perguntas que mais nos fazem hoje, né? Até porque, vem comigo aqui, ó. A hipnose e a psicanálise, elas andaram juntas, de mão dadas durante muito tempo. E por mais que os hipnoterapeutas afirmem que eles têm quase que uma abordagem própria para atuar com a hipnoterapia, muito do que se faz hoje dentro da hipnoterapia, como a exemplo, por exemplo, dos processos regressivos, nada mais são do que processos de associação livre, né? Onde a gente trabalha aqueles arquétipos internos, aquelas imagens que nós temos, aqueles traumas, mudando o significado. Eu acredito que essas duas coisas se complementam, mas elas são independentes, né? Eu posso aprender hipnose para aplicar em outros cenários. Eu não preciso ser um psicanalista. Mas se eu desejo me tornar um hipnoterapeuta, né? Me tornar um hipnoterapeuta mais preparado, um hipnoterapeuta que de fato entenda o que o meu cliente está passando
e não seja simplesmente um aplicador de técnica, né? Que não seja simplesmente uma pessoa que vai lá e vai hipnotizar e vai dar sugestões e a pessoa vai ter a melhora do seu sintoma e ele vai acreditar que isso está resolvido. E quando não resolve, o pessoal ainda faz a pior dos cenários. Culpa o cliente, né? A culpa é sua. Onde, na verdade, não existe culpados, né? É uma característica. Ao mesmo tempo que a psicanálise, eu também não preciso aprender hipnose. Mas é melhor, talvez complemente, talvez melhore. Eu, para ser um psicoterapeuta com uma abordagem gestalt, eu não preciso conhecer hipnose. Mas quando eu utilizo a hipnose, eu melhoro os meus processos. As minhas perguntas ficam melhores, ficam mais diretivas, vão direto no inconsciente. Eu acredito que essas coisas, elas se complementam. E é tão verdade isso que você fala, é bom manter a independência delas, mas é importante ressaltar que uma olha para a outra com uma grande abertura. Uhum. E aí, nós que somos psicanalistas, você que está aqui na Semana da Psicanálise, você que está aqui que já é hipnoterapeuta, você que é, né, hipnólogo, você que já atende, né, por alguma outra abordagem terapêutica, e aí fala, nossa, mas eu atendo, inclusive tenho meus clientes, mas eu me interesso muito para entender um pouco mais esse psiquismo, mergulhar no inconsciente através da técnica da psicanálise. Aí eu te convido. Você viu que são independentes, mas sim, é possível entender e um olhar para o outro. Sabe por quê? Tem uma questão interessante. Na minha experiência clínica, quando chega ali uma analisando, no meu setting, no setting psicanalítico, interessante diferenciar, né? Nós falamos consultório, talvez na maneira mais fácil, mais comum, mas é setting psicanalítico, ou seja, um lugar onde acontece a análise. E ali, quando chega aquele paciente, que na verdade, olha outra questão, a gente fala que é paciente, mas normalmente o bom é que seja, nós falamos analisando. Porque é aquele que vai passar pelo processo de análise. Então, quando chego analisando no meu setting psicanalítico, não adianta eu ficar muito rígido. Não, aqui eu só abordo isso, eu só falo dessa maneira, porque a demanda é do seu analisando. O seu analisando. Claro, você precisa ter as suas orientações. Eu, como psicanalista, o Eduardo, como hipnólogo, como hipnoterapeuta, você, como talvez outra abordagem terapêutica. Mas nós precisamos estar atento ao nosso paciente, ao analisando. Por isso que eu acho muito interessante, nós não poderíamos abrir a Semana da Psicanálise trazendo esse conteúdo pensando diferente. Eu sou psicanalista agora, de 2021. Contemporâneo a mim, tem tantos outros psicanalistas que estão abertos. Abertos a quê? Vamos banalizar a psicanálise? Não. Vamos fazer uma interpretação real e entender que diante de nós tem uma pessoa, que a demanda é dela, a necessidade é dela, e você precisa respeitar aquela pessoa, igual a frase que nós temos, o Eduardo gosta dessa frase, quando você vai atender uma pessoa, não se esqueça que também você é uma alma humana atendendo tal alma humana. Uhum. Eu acho que é muito isso, sem muito caixinha. Hipnólogo pra lá, tipo assim, não, Freud tá aqui, tá no nosso meio. Você fica daí, eu fico de cá e a briga tá armada. Não é isso. É questão egóica. Mas olha só que coisa curiosa, né? Muitas pessoas também me perguntam, Elias, a hipnose ela é perigosa, né? Quando a hipnose ela é perigosa? A hipnose, gente, ela é perigosa quando você tem um hipnólogo mal intencionado. Interessante. Né? Mas isso acontece também com a medicina. Né? Quando é que a medicina é perigosa? É quando o médico é mal intencionado. Né? Quando é que a odontologia é perigosa? Quando você tem um odontólogo mal intencionado. Então, nós temos que começar a ter no Brasil mais critério. E eu digo Brasil porque eu conheço bastante a cultura de escolha desses profissionais, né? Para ter mais critério de investigar de onde vem, qual é a escola que aquela pessoa se formou, onde ela atuou, se ela tem reclamações, né, não reclame aqui, se ela é uma pessoa benquista no meio, se ela é uma pessoa ética. Né? Eu costumo dizer que eu sou um dos poucos trainers hipnólogos no Brasil que tem sede própria, né, endereço e CNPJ. Né? Então você vai me encontrar fisicamente aqui. Então, isso demonstra a seriedade com que você realiza os seus procedimentos. E a hipnose também,
ela é nociva quando você não respeita a individualidade da pessoa. É quando a pessoa quer impor valores, né? É aqueles gurus da internet. Você acha que os gurus não hipnotizam vocês, não é? Os gurus da internet botam musiquinha de fundo, né? Assim, aí faz lá e diz, não, agora a gente vai fazer um processo aqui. Aí você fecha os olhos e o cara implanta um monte de valor. Você tem que fazer isso, você deve fazer isso. Aí você não faz por alguma característica social, por uma característica da tua personalidade, ou até mesmo pelos seus valores. Você se angustia. Aí você vive angustiado e você não sabe por quê. Aí você sabe quando é que você para essa sua angústia? Quando você vê o guru de novo, né? Porque o guru vai te dar novas respostas. Ele vai te dar um novo brilho. Aí você brilha o olhar de novo. Aí você se alegra. Aí você vai lá para a realidade, vem angustiado novamente. Por quê? Porque ninguém pode dar sugestões para outras pessoas com base na sua régua comportamental, na sua régua de valores, porque nós somos seres únicos. E eu vou falar aqui, já que você falou do seu quadrado, existe a possibilidade, sim, e temos muito. Existe a possibilidade de ter psicanalistas que, mal intencionados, pegando a palavra aqui do Eduardo, mas aí eu vou falar que talvez não se empenhou na formação, Eduardo. Sim. Tem uns cursos que fala que é psicanalista e vai fazer psicanálise em 2 meses. Aí não tem jeito, né? Se torne psicanalista em 2 meses. Então, há sim essa banalização. Então, dentro da psicanálise, eu te falo, já te falo uma coisa interessante. Se preocupe aonde e quem te passa conteúdo. Conteúdo é algo tão sério. Falar de conhecimento é tão sério que você não vai aceitar qualquer pessoa te falando qualquer coisa. Cuidado com isso. Então, quer se tornar, eu falo aqui como psicanalista, quer se tornar um psicanalista clínico, aquele que vai atender, vai para o setting, vai estar com o seu analisando, então se preocupe com sua formação. Senão vai se tornar aquele nocivo que o Eduardo falou. Entende? Então, é importante você ter esse primeiro contato com a psicanálise. Por isso nós estamos aqui. Por isso que tem a Semana da Psicanálise. Por isso que tem essa parceria Instituto Inner Self. Para que você fale, olha, isso é interessante, mas precisa ir mais fundo. Precisa mergulhar. Maravilha, Elias. Olha só, pessoal, vem comigo aqui agora. Pensando nisso, o Inner, junto com o Instituto Self, pensou no seguinte, as pessoas querem ter a primeira experiência com a psicanálise. Eu já tenho que entrar em um curso de 2 anos. Se eu pudesse aprender psicanálise em um curso que fosse livre, que me desse fundamentação teórica técnica, que pudesse fazer com que eu, ao conhecer esses processos, melhorasse o meu autoconhecimento, entendesse a fundamentação de tudo que tem por aí, tá? Tudo, né, que vocês estão vendo hoje. E que, além disso, fosse teórico e também prático, com a possibilidade de tirar dúvidas, de interagir, que não fosse somente aulas gravadas. Nós pensamos nisso, tá? Mas quando a gente pensou nisso, nós pensamos também que para isso nós teríamos que ter uma parceria forte. E essa parceria forte foi justamente quando nós começamos a pesquisar no Brasil. Vimos outros institutos de psicanálise, vimos outros institutos de outras áreas, queríamos trazer para o Inner aquilo que fosse realmente mais próximo da verdade. Mas existe a verdade, Eduardo? Claro que não, mas mais próximo pelo menos. Que tivesse a proximidade com os valores que nós pregamos, que é transparência, nós somos cientistas, nós somos divulgadores científicos e prezamos muito pelaquilo que funciona, aquilo realmente que está dando certo. Então, decidimos criar uma parceria entre o Instituto Self e o Instituto Inner, com o propósito de trazer para você, de levar para você o que existe de mais moderno na interpretação da psicanálise, o que existe de mais moderno nos conceitos básicos, respeitando esses conceitos básicos, mas sobre uma leitura contemporânea. E para isso, nós criamos, né, a nossa formação em Psicanálise 360. É um curso de extensão, um curso livre para qualquer pessoa, para você que não quer ser terapeuta, quer aprender psicanálise, para quem já é psicanalista.
quer ver uma abordagem diferente. Para você que é hipnoterapeuta, que trabalha com PNL, tem que conhecer os fundamentos, tem que entender de onde veio a linguagem, tem que entender por que se fala tanto na tal da regressão, para nós que somos hipnoterapeutas, né? Ou seja, desenvolver o teu repositório de fundamentações. E aí você se pergunta, Eduardo, e o que vai ter nesse curso? Elias, o que vai ter nesse curso de Psicanálise 360 aqui do INER? Já posso falar? Já pode falar, rapidinho, hein? Não vai entregar muito. O curso de Psicanálise 360, primeiro, muito grato por nós estarmos juntos, sim, comprometidos com a verdade, isso que ir direto à fonte. Olha, nesse curso, sendo muito direto, o que é psicanálise? Qual que é a diferença de psicanálise e psicoterapia, né? Como que eu lido com as emoções? Por que, sabe aquela famosa frase? Por que eu sempre repito as mesmas coisas? Esse curso vai te ajudar a entender isso. Quem foi Freud? Lembra que nós já falamos dele? A biografia desse homem. Essa genialidade de Freud. Como que ele pensava? O que fez ele pensar assim? Entende? O que é o tal do id? Ego, superego, consciente, pré-consciente, neurose. Eduardo, vamos falar de neurose, psicose e, claro, ver hoje, no 2021, como a psicanálise se insere no mundo. Então, assim, claro, rapidamente eu não vou falar mais. Que maravilha! Agora, olha só, além disso, você, além de ter as aulas com Elias, que é filósofo, psicanalista clínico, tem vasta experiência na área, sócio fundador do Instituto Self, você ainda vai ter algo a mais. Você vai poder participar de grupos específicos no WhatsApp, onde você vai poder tirar suas dúvidas, vai poder conversar diretamente com ele. Mas a gente pensou em algo além disso. Por quê? Porque a gente quer se diferenciar do mercado. A gente não quer que ser mais aquele cursinho que você compra na Udemy. Nada contra, tá? Naquele curso que é só as aulas gravadas, você entra lá na plataforma EAD, faz o curso quando você desejar. Eu quero que você entre numa jornada de aprendizado da psicanálise. Eu quero que você se insira dentro desse contexto, que você possa acompanhar um processo didático evolutivo. Para isso, nós pensamos também em aulas complementares, com professores, que são professores da formação completa em psicanálise clínicas. Atenção, nós vamos falar sobre essa formação na quinta-feira, hein? Então hoje é esse curso livre, esse curso para você ter a sua abertura da psicanálise. Na quinta-feira eu vou te dizer como você pode se tornar um psicanalista clínico. Formação de 2 anos, é longa, profunda, mas é outra história. Voltando a esse curso de Psicanálise 360, você vai ter a oportunidade de ter contato com esses professores. São 5 aulas complementares semanais. Adicionalmente a essas aulas, nós ainda pensamos em adicionar aulas com o próprio Elias. Ele vai dar aula ao vivo, então além de você já ter acesso às aulas gravadas, que você vai poder assistir quando desejar, repetir, você vai ter acesso a um material didático e ainda aula ao vivo com ele, para você tirar suas dúvidas. De repente até sobra ali uma análise durante a aula ao vivo. É isso mesmo, Elias? Exatamente. Então nós vamos ter, eu vou estar com você, 5 aulas ao vivo. O bom é que nessa aula nós vamos tirar dúvida do vídeo que você viu, da aula que eu dei, mas eu vou trazer coisas novas. Viu, Eduardo? Eu vou aqui fugir um pouco, vou melhorar essas aulas com conteúdos novos. E além disso, convidei 5 professores, 5 psicanalistas muito bons, competentes, experientes clínicos, que você também vai ter aula com ele. 5 temas diversos. Então, ao todo, são 10 aulas ao vivo. Que maravilha! Ou seja, se nós juntarmos as 25, 30 horas ali do curso gravado, mais as aulas ao vivo com Elias, mais as aulas com os professores, nós estamos nos referindo aqui a quase 60 horas de aula. Aí você deve estar pensando assim, mas Eduardo, caramba, 60 horas de aula? E eu vou, como é que eu vou? Como é que eu faço para entrar nesse curso? Olha, um curso desse, eu vou ser bem sincero com você, tá? Em média no mercado, quando você compra esses cursos de mercado, é 10 horas, 15 horas, no máximo, né? De conteúdo técnico, né? Quando você pensa nesses cursos mais profundos, né? Que dividido em tópicos, nós temos uma central EAD,
onde você vai ter todas essas aulas estruturadas, você vai poder fazer perguntas e interagir com a gente. Inclusive, você pode entrar, daqui a pouquinho eu vou liberar o QR Code, e para os 50 primeiros, tá? Só os 50 primeiros é que vocês vão receber esses bônus que eu acabei de falar. Por quê? Porque esse bônus de aula com Elias e com os professores vai ter que ter interatividade. Para ter interatividade tem que ter pouca gente, né? Porque se tiver milhares de pessoas não dá. Nós estamos estimando aqui milhares de pessoas que vão se inscrever nesse curso. Agora, os 50 primeiros é que vão participar dessas aulas, tira dúvidas com Elias e com os professores. Então, olha só, apresse-se para você se inscrever agora. Esse curso, ele está no valor promocional. Por quê? Porque hoje é dia do consumidor, primeiro. Não vou te falar isso. Isso é balela, não é por causa disso. É porque é o nosso curso de lançamento. E todas as vezes que a gente lança um curso novo, a gente lança no preço bem promocional. Lembre-se, isso é o primeiro lote, vão ter 3 lotes. Esse curso, ele tem um valor de mercado hoje que supera R$2.000 tranquilamente. Inclusive, você deve ter comprado aí alguns cursos de guru nessa faixa, né, de 2.490, que o cara vai lá e só fala mais ou menos o que ele já vem falando nas lives, né? Passa uma meia dúzia de atividades, você fica meio perdido. Aqui não, você vai ser acompanhado, você vai ser tratado realmente como um aluno INER, exclusivo, que vai ter todo o nosso apoio para se desenvolver didaticamente. Desenvolver porque nós temos interesse na sua educação continuada. Educação continuada. É isso que nós queremos. Agora você pensa assim, Eduardo, então, cara, quanto vai ser um curso desse? Se ele é melhor do que a maioria das cargas horárias que eu tenho aí. Se ele é diferenciado do mercado, porque ele vai ter interatividade, vai ter acompanhamento. Se eu vou me sentir como se tivesse uma formação presencial, basicamente, apesar dele ser todo online, né? Você poder revisar quando você desejar, na plataforma com mais de 1 ano. E se tudo isso, quanto custa esse curso? Bem, nós estamos no valor promocional desse curso, mas eu não vou falar agora não. Elias, antes de eu falar o valor promocional, eu quero que você diga qual é o conteúdo da primeira aula. Cara, fala só um pouquinho para as pessoas entenderem como vai ser esse curso de Psicanálise 360. Eu vou falar o conteúdo, Eduardo, e também eu vou falar até uma experiência minha como Instituto Self. Nessa primeira aula, nós temos o conceito. Como que Freud formulou o conceito de psicanálise? O porquê que ele vai... Antes, lembra que nós estamos falando aqui? Antes ele tentava entender a hipnose, tentava entender como que funcionava, mas depois ele criou a técnica. Qual técnica? O que é a associação livre? Os principais conceitos freudianos? Associação livre, desejo. Gente, olha a palavra interessante. O que é desejo? Não é o que você está pensando. Inconsciente, a chave da psicanálise inconsciente. O que o inconsciente interfere nas suas emoções? O que o inconsciente interfere no seu sentimento agora? Então, o curso, ele vai fazer primeiramente você se olhar. Claro, vai fazer você se olhar. E aí, depois disso, a gente segue o conteúdo. Mais conteúdo de verdade. E aqui a minha experiência, Eduardo... Mas não entrega muito não, Elias. Daqui a pouco o pessoal vai ter o curso aqui. O que eu vou falar é o seguinte. É importante, nas minhas experiências de acompanhar alunos que se dedicam à psicanálise, é importante você ter um primeiro contato. Ter um primeiro contato com a psicanálise. Então, esse curso vai te colocar no universo, para que você já comece a pisar em obras de Freud. Quais as obras de Freud? Quais livros de Freud? Né? Como que Freud entende as doenças, a neurose, a psicose e por aí vai. Nossa, realmente é um conteúdo valiosíssimo, né? Tanto para quem quer conhecer um pouco mais, se conhecer um pouco mais, como também para quem já é profissional e deseja se aprofundar. Bem, nós estamos com valor promocional para esse curso. Esse curso está com valor de R$ 497. Apenas isso, né? Porém, se você se inscrever hoje, você vai receber um bônus, isso mesmo, um bônus de quase R$ 200. E esse curso vai sair por apenas R$ 297, onde você vai poder adquiri-lo com 12 parcelas de R$ 29,83. É menos do que R$ 1 por dia. Você com esse investimento de 12 de R$ 29,83, você vai poder acessar a plataforma, ter
parcelas ter a atividade interativa com os professores, com o próprio Elias, receber material didático e ainda receber um certificado homologado pela Biblioteca Nacional de um curso livre de psicanálise que vai te permitir não como atender como psicanalista clínico, não é isso que a gente está prometendo, que tem a formação completa, mas sim conhecer os fundamentos, os pilares e poder complementar o teu desenvolvimento interno. Eu vou colocar aqui o QR Code agora, vou colocar agora, aqui ó, desse lado aqui, aqui. Desse lado aqui, acesse o QR Code agora, tá? E aí você já se inscreve nesse curso e não deixa para depois. Muitas pessoas ficam dizendo assim, mas Eduardo, eu vou fazer esse curso depois, eu vou fazer depois. São os procrastinadores. Lembrem-se, isso é autossabotagem. Qualquer curso desse que você procurar hoje na internet, você vai observar que ele vai custar muito mais do que R$2.000. Por que isso? Porque a maioria desses cursos, às vezes, não tem interação com o professor, não tem atividade, não vai ter acompanhamento com outros professores, todos eles acadêmicos, professores até com mestrados, né? E doutorados na área, que vão ministrar essas aulas, e também você vai ter a oportunidade de viver o processo de psicanálise na sua vida, né? E você nem precisa ser terapeuta, psicólogo e nada disso. Você vai precisar apenas querer se desenvolver, ter curiosidade de aprender. Então, aproveita, se inscreve agora. Tá aqui o QR Code. Se inscreve agora. A pessoa já está se inscrevendo aí, não é? A pessoa já está indo lá para a página. Lá vai ter todos os detalhes, conteúdo programático, os bônus, as aulas complementares, tudo isso já com data, tudo direitinho para você ir já se planejando. Elias, me fala por que as pessoas têm que fazer esse curso. Existem tantos motivos, Eduardo. Eu falo da minha experiência pessoal. Aquela primeira pergunta que o Eduardo me fez, como que o Elias surgiu na psicanálise? Eu me interessei para que eu pudesse me conhecer melhor. Mas fazer um curso de psicanálise, esse curso de extensão, vai me ajudar a se conhecer melhor? Claro. É o processo de entender o psiquismo, como Freud pensava as emoções, as neuroses, né? Até que ponto você tem repetido ações neuróticas na sua vida e tem reclamado pensando que nunca vai sair delas. Entende? Isso é um processo que você estudando, você entrando no universo, inclusive da leitura, da aula, você vai se olhar. Tem gente, Eduardo, que fala assim, nossa, mas a minha vida não muda. Uhum. Fica naquele constante, eu sempre repito a mesma coisa, sempre faço a mesma coisa, eu não sei o porquê. Por que eu tenho aquela reação quando acontece aquilo? Claro, é preciso mergulhar no inconsciente. Então é impossível, Eduardo, fazer um processo acadêmico, que é um processo acadêmico, um curso nessa qualidade que o Winner, e claro, eu me sinto muito feliz. Quase honrado, 60 horas, né? 60 horas de conteúdo, né? Fazer esse processo numa qualidade de curso, a plataforma do Winner, que é fantástica, né? Eu já tive a oportunidade de conhecê-la. Então, não tem como você fazer esse curso e sair da mesma forma. Eu acho que por aí já mata tudo, entende? Até porque aqui no Winner nós temos uma atenção à qualidade. Quem já é aluno Winner, coloca aí no chat. Quem é aluno Winner, e mostrem para as outras pessoas. Aqui a gente tem realmente um apego, né, à nossa qualidade. A gente não joga os alunos e vão para a plataforma. Não, a gente acompanha esses alunos, a gente acompanha o desenvolvimento deles, porque nós temos realmente um compromisso social com o processo educacional. É tanto que a gente divulga, nós somos um dos poucos institutos, né, que promove curso, que a gente divulga conteúdo programático. Os caras não divulgam conteúdo programático, cara. Vende o curso e não divulga conteúdo programático. A gente divulga carga horária, a gente divulga dia que você vai fazer isso. Por quê? Porque nós temos um compromisso com a verdade. Nós temos um compromisso com você. Agora, eu entendo. Caso você diga assim, não, eu vou preferir investir esse dinheiro em outra coisa. E você vai acostumar-se a utilizar esse dinheiro em milhares de outras coisas que talvez não te tragam nada, absolutamente nada. E eu entendo também quando você está ali em cima do muro, talvez porque você sempre viveu em cima do muro. Chega um momento em que a gente tem que tomar uma decisão, e essa decisão nada melhor do que investir na nossa educação. Você sabe por quê? Porque você imagina que a educação é cara, experimente a ignorância. Aí você vai perceber que é muito mais cara.
Experimente as pessoas saberem mais de alguma coisa e utilizarem esse conteúdo para manipular você. É utilizarem desses conceitos para poder sugestionar você para fazer coisas que você nem sabe que está fazendo. Quando você desenvolve autoconhecimento, no momento que você desenvolve a fundamentação, você deixa de acreditar e começa a acreditar no manual da vida de outras pessoas e começa a construir o seu próprio manual da vida. Hoje, Eduardo, eu postei uma frase no meu Instagram que eu gostaria de partilhar com vocês. Que decisões têm consequências, né? Que eu lembrei dessa frase quando o Eduardo dizia: indecisões tem mais ainda. Então, as indecisões da vida, de eu faço ou não faço, seja aqui uma coisa que eu sempre falo para os meus analisandos, né? É você que é meu analisando, está aqui, você sabe disso. Qual o seu desejo? Até que ponto está bancando o seu desejo? Então, eu convido você para mergulhar no mundo. Por isso que a Semana da Psicanálise tem esse tema, né? Esse subtítulo de entrando, mergulhando no inconsciente. Claro, qual inconsciente você vai mergulhar? No inconsciente do Eduardo? No meu inconsciente? Claro que não. É no seu, é um processo individual, é um reconhecer-se, é um tomar posse de si, das suas emoções e não ser vítima. Tem percebido tantas pessoas que talvez cruzam os braços e falam: é assim mesmo, a vida é assim, e um vitimismo que faz a pessoa ficar parada diante de tudo. Então, o processo, isso é um testemunho que eu dou. A análise, ela me tirou do vitimismo e me colocou assim: tá aqui, é a minha história. É aqui os meus desafios, é aqui os meus desejos, é aqui os meus traumas, é aqui onde eu preciso lidar. Então, por aí vai, né, Eduardo? Tanta coisa. É quando eu costumo dizer que separam-se a vida, separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. É onde você se amadurece, né? Às vezes tem uma conotação um pouco distorcida, mas é quando você amadurece. É quando você diz assim: não, eu quero realmente investigar, eu quero realmente saber, cara, eu quero aprender com tudo isso, eu quero evoluir. Pessoal, lembre-se, entra aqui agora, nesse QR Code que está aqui na tela, com um lançamento, um valor promocional para você somente hoje, hein? Os 50 primeiros vão poder entrar dentro de um grupo seleto de pessoas que vão ter acesso diretamente ao Elias, que é filósofo, psicanalista clínico, que vai atuar junto com você, que vai te passar um conteúdo, olha, nesse nível que você está tendo. Se você está vendo essa aula gratuita, já tem esse nível todo, imagina. Agora lembre-se de outra coisa, esse curso continua amanhã. Então o que é que você vai fazer? Manda esse link para o máximo de pessoas, porque a partir de amanhã nós vamos estar tratando de assuntos que é do interesse geral das pessoas. E na quinta-feira, break news, anota isso aí, ó. Na quinta-feira, nós vamos te dizer como você se tornar um profissional clínico, um psicanalista clínico, atuar lá com consultório, com aquela coisa toda, com cadeia. Viver disso, se tornar um profissional, né? E eu digo para você, hein? É um profissional muito bem remunerado, um dos melhores e mais bem remunerados de todas as áreas. Aquele profissional que tem um respeito às pessoas, de todos os seus pares, é quando você realmente se aprofunda. Então, aproveita, entra aqui agora nesse QR Code, aproveita essa oportunidade, decida agora a fazer parte do seleto grupo de psicanalistas, de interessados em psicanálise, em estudiosos da psicanálise, mas principalmente em pessoas interessadas em se aprofundar na mente humana, em busca do inconsciente, Elias. E a pergunta que talvez você já está fazendo aí no chat, mas então eu preciso fazer esse para fazer o outro? Olha, o meu conselho é importante você já entrar no universo, pegar conceitos fundamentais, para que depois você mergulhe. Então fica aqui a minha dica. Sugestão de quem já estudou a psicanálise e ainda estuda, então fica essa dica. Maravilha! Então olha só, pessoal, reforçando, estamos com lançamento, valor promocional, somente R$ 297,00 em 12 parcelas de menos de R$ 30,00, em menos de R$1 por dia. Você vai ter acesso a uma plataforma com cursos online, são quase 60 horas, lives que nós separamos para vocês, conteúdos com os professores, quase 30 horas com Elias, passando todos esses conteúdos para que você possa ter a primeira vivência, conhecer a psicanálise de perto. E é isso que nós estamos aqui hoje trazendo para você.
Estamos aqui com mais de 1000 pessoas ao vivo. Muito obrigado para você. Gratidão por você estar aqui. Lembrando que a gente continua amanhã, de forma descontraída, sempre nesse bate-bola, para que você possa, por meio desse método didático, aprender muito mais. Então abre aqui para mim o Elias. Foi um prazer estar hoje aqui com você. Que essa parceria perdure por muitos e muitos anos, porque eu tenho certeza que nós vamos impactar o máximo de pessoas. Instituto INA, Instituto Self, trazendo conteúdos, mas principalmente esperança, para que a gente possa ter vida melhores, igual a música do Jota Quest. Momentos melhores nós vamos ter por aí. E principalmente, se a gente pode ser uma pessoa melhor, por que continuar sendo a mesma pessoa? E aqui, o Eduardo já está quase finalizando, já deu a nossa hora, né, Eduardo? Já. Quase. Então, eu te peço, esse momento difícil, né, eu faço aqui, nós fazemos os nossos sentimentos a tantas pessoas que perderam entes, familiares. Todos nós estamos comungando desse clima, desse sentimento. Mas eu te convido a olhar o que eu posso me melhorar nessa realidade. No momento de crise, que aqui a crise não é somente minha e sua, mas aproveite essa oportunidade para se melhorar. E não faça isso a não ser através do estudo, de conhecer as verdades que nos liberta, que a gente pode até parafrasear, a verdade liberta sim, principalmente a nossa verdade interior e a nossa liberdade interior, melhor dizendo. Então, por favor, se cuidem, inclusive se cuidem, né? Fica em casa, use máscara, álcool em gel, nós não vamos negar que existe, mas vamos fazer um diferente. Eu e você podemos olhar para o horizonte e falar assim, é lá que eu quero chegar. Ah não, mas é tão difícil fazer esse curso, é 60 horas, depois o Eduardo vai vir falando do curso de psicanálise clínica, mais tanto tempo. Olha, a decisão é sua. Como você vai querer estar amanhã? Aqui eu já vi aqui algumas mensagens de alunos que estão cursando psicanálise, psicanalistas acadêmicos. Dou spoiler aqui, Eduardo, ó, vamos falar de psicanalistas acadêmicos quinta-feira. Os psicanalistas acadêmicos que estão aí, inclusive estão no chat, coloque aí sua experiência. O que a psicanálise fez na sua vida? Antes de você ir atender alguém no divã, se preocupe com você. É com você que a gente quer falar. Obrigado, viu? Um grande abraço, meus queridos amigos e amigas. E até amanhã, 20 horas, hein? Lembre-se de publicar nas suas redes sociais e também convidar seus amigos. Tchau, tchau. Freud e eu mandar um abraço. Descobri no curso de hipnose clínica do Instituto INER, com o mestre Eduardo Rocha, um novo horizonte. Eu descobri o poder da hipnose quando eu consigo trazer as pessoas para um estado de presença, onde dessa maneira elas eliminam diversos filtros, diversas situações da mente delas e elas conseguem dar um foco bem maior. A formação profissional de hipnose clínica, ela trouxe um ganho muito importante assim, para a minha profissão hoje. Uma visão de que é possível tratar diretamente no subconsciente da pessoa. Uma metodologia clara, com experiências práticas, rápidas, com resultados. O mais interessante da metodologia é que ele te facilita esses processos, ele vai te capacitando no próprio decorrer do curso. E isso é algo fantástico. É um curso completamente vivencial, então ele tanto traz um conteúdo muito pesado, inclusive de neurociência, quanto ele também faz as práticas, as simulações em sala de aula, permitindo ao aluno vivenciar e experimentar
realmente eu segui o que foi dito aqui e eu tenho tido resultados. Eu me sinto capacitado, não há espaço para dúvidas aqui. Aqui você faz ou faz, você faz e você se torna. O Eduardo Rocha, ele é um profissional que traz isso de forma muito clara e simples. Hoje eu tenho uma caixa de ferramenta completa. Praticamente não tem como não aprender.